Bom dia, meus amores. Então, nessa aula de quinta-feira, nonos anos, eu venho com algo muito importante para vocês, que é a nossa Constituição brasileira, tanto para a língua portuguesa, principalmente para nossas aulas de redação modelo Enem. Bom, nós precisamos ser conhecedores dos nossos direitos, faz parte da nossa vida. Então, nesse capítulo, né, o nosso capítulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu ainda não abri o visor, então, deixa eu, com licença, olhar o capítulo para vocês abrirem junto comigo. Então, abram aí a apostila de vocês, junto com a professora Aline. Ah, capítulo 8, preparação para a vida. Então, vamos preparar vocês para a vida, para o ensino médio, não apenas para a redação, mas para a vida também. Nós precisamos ser conhecedores dos nossos direitos. Ah, só a Constituição, gente, tem direito do consumidor, tem direito para tudo, e nós precisamos sim conhecer os nossos direitos. A vida tem deveres? Tem, mas nós também temos os nossos direitos e precisamos conhecê-los. Então, vamos lá? Bom, então aqui no capítulo 8, né, a educação é um direito de todos os cidadãos. Então vamos aí logo começar com a questão da educação. Então ela é um direito garantido por todos, tá? Você tem, tá, desde a educação básica, a, ela é garantida pelo Estado gratuitamente até o terceiro ano do ensino médio, desde a educação infantil, desculpa, na verdade. Tá? Então você tem, né, o dever e o direito de frequentar a escola. Tudo bem? Bom, você ali na escola vai aprender algo novo todos os dias e esse direito é garantido por lei. Só que muitas pessoas, infelizmente, não têm acesso à educação. Né? A gente sabe que infelizmente, essas pessoas, em alguns lugares do país, a educação é precária, algo que a gente ainda não imagina. Não vou muito longe, não. Existem aqui em Goiânia mesmo, né, alguns lugares em que as pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade, né, a escolas onde, infelizmente, algumas coisas não funcionam. Tá? Então, aqui, né, no artigo 8 de ordem social, ele vai nos informar, né, artigo, título 8, né, da ordem social, capítulo 3, ele vai falar exatamente isso, da cultura, da educação e do desporto. O que é desporto? O desporto, ele é atividades físicas, tá? Olha só o que o artigo 205 fala. A educação, direito de todos, ela é dever do Estado, tá? Quem tem que oferecer é dever do Estado e da família. A família também precisa, a, tem essa responsabilidade de colocar você na escola. Tanto que se a família ela não colocar você na escola, ah, podemos, enquanto escola, acionar o conselho tutelar, porque ela é um dever do Estado, né? Então, assim, temos os direitos, mas temos os deveres também. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Né? Então, ou seja, toda a sociedade colabora, incentiva, tem projetos. Sabe aquele pessoal que às vezes vai na escola, oferece teatro, sem cursos, e é muito bem-vindo, né? Os passeios, essas coisas, tudo que colabora para a gente ter uma educação legal. Bom, o que que o ensino ele tem que ter, independente se ele é particular ou público? Igualdade de condições e permanência na escola. Foi o que eu acabei de falar. Você não pode sair da escola em idade escolar, porque senão a gente, da escola, né, a gente precisa tomar as providências, porque é o quê? Dever da família. E a família também pode reclamar do Estado, em contrapartida, se o Estado não está oferecendo ali a escola para ela. Liberdade de aprender, olha que legal, ensinar e pesquisar. Divulgar o pensamento é a arte de saber. Né? Você pode aprender e externar, né? Colocar isso em prática.
Você tem o direito de colocar as suas ideias, né? A, o direito de ter um ensino gratuito, público, caso você deseje. Ó, valorização dos profissionais do ensino, isso é garantido por lei, então não se pode ofender um professor, né? Ele tem que ser valorizado, porque isso é lei. Tem que ter um plano de carreira, ou seja, com piso salarial. Então, isso aqui é mais para o professor, né? Gestão democrática de ensino público na forma da lei. Então, vocês estão vendo aqui que o professor, né, é garantido por lei ter um salário de qualidade? Então, a lei garante isso para ele, né? Será que né, está sendo cumprido? Converse com os professores de vocês sobre isso. Fala assim, o professor, no artigo 206, né, na seção 1, porque ele é dividido assim, né? Ele tem o título, o capítulo e a seção. Dentro da seção, ele tem o artigo, né? Então, quando você for fazer uma redação, você fala, no artigo 206 da nossa Constituição, tá? Ou você pode estar no capítulo 3 da nossa Constituição, ele é bem divididinho, bem organizadinho. Fala que os professores eles têm que ser valorizados, ter um plano de carreira, eles precisam ser respeitados. Fala que no artigo 215 é dever do Estado oferecer uma educação de qualidade. Tá? Então, aqui está bem claro que o aluno precisa permanecer na escola, por isso, quando o aluno falta, né, tem uma questão dele, faltou 3 vezes seguida, a escola já entra em contato. E o artigo 207? As universidades, né, elas têm autonomia didático-científica para colocar o quê? Né, a universidade ela já não faz mais parte da educação básica, né? Então, o governo já não oferece mais. Você precisa prestar um vestibular e você entra nela. Então, elas têm autonomia aí para lidar com o financeiro e o patrimônio delas da forma que elas, como é que eu falo aqui, com a pesquisa, extensão da forma que elas acharem necessário. O artigo 208 é muito importante vocês lembrarem, gente, o dever do Estado com a educação é efetivado com a garantia de que o ensino fundamental, que é esse que vocês têm, né, do primeiro ao nono ano, que vocês estão concluindo, ele é obrigatório, não pode ficar sem ele, e gratuito, tá? Inclusive para o que não tiver idade própria. Ah, eu tô fora da idade. Não, tem que fazer, tá? Ah, vocês têm obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, ele é obrigatório também. Atendimento educacional e especialidade aos portadores de deficiência, dentro da rede regular. Tá? Então, se ele optar para não ir para uma escola especializada, ele tem o direito de estudar na escola regular. Atendimento em creche pré-escola a crianças de 0 a 6 anos de idade, porque 6 anos ele já vai para o primeiro ano, que é obrigatório. Acesso aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa, né? Para cada um, você pode pesquisar, você pode estudar, por isso a gente passa pesquisas, trabalhos, a gente trabalha assim, questões mais elevadas, por quê? De acordo com a capacidade de cada um, certo? A gente vê que vocês podem mais, a gente vai além. Oferta de ensino noturno regular, né? Porque temos alunos que trabalham durante o dia, principalmente no ensino médio, principalmente não, no ensino médio. Então, acesso obrigatório, é direito público, tá? É gratuito, não se pode cobrar. Ah, eu quero pagar particular, não, aí é outra situação. O não oferecimento pelo poder público, lembra que eu falei que o pai também pode cobrar? Importa, aí o pai também pode acionar a autoridade se a escola negar a matrícula, né? Então, compete ao poder público dar aos educandos, zelar junto aos pais pela frequência à escola. Então, a escola aciona os pais se os pais não frequentarem, e os pais também precisam mandar os alunos para a escola. O ensino é livre, a iniciativa privada, tá? Se for uma escola particular, elas têm que cumprir as normas, né? Precisam se adequar às normas do MEC, né? Elas são fixadas em conteúdos mínimos para todos, independente se for público ou não, tá? Então, e aí?
seguimos, tá? Ah, eu não vou ler todos com vocês, vou partir para a Constituição. Constituição, a última Constituição, ela foi criada em 1978, tá? Olha, leem todas as regras. Ela foi elaborada logo depois do regime militar, tá? É a nossa Carta Magna, tá? Nada pode acontecer fora da Constituição, porque senão fere os direitos humanos. Então, o Brasil é um país signatário da Constituição brasileira. Ela é a nossa lei máxima, Carta Magna, pétrea, ou seja, não se muda a Constituição. Por isso que tem leis, emendas, pode até fazer emendas e reformas, mas mudar a Constituição, não, tá? Tem cláusulas pétreas nela, por exemplo, pena de morte, não pode sofrer alteração. Olha quantas constituições já teve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a nossa. Legal, né? Bom, então, vamos para a correção? A Constituição é um exemplo de regulamento, ou seja, um documento com normas e regras, tá? Então, é um tipo de texto normativo. É um texto com normas e regras. Então, vamos lá? É igual ao regimento escolar. Normas e regras, ou seja, direitos e deveres. O trecho apresentado apresenta especificamente informações sobre qual assunto. Resposta completa, tá? Vou ler o básico, vocês adequam. Sobre como devem ser a ordem de educação em nosso país, principalmente os direitos e deveres dos cidadãos em relação a ela, porque é a Constituição. Letra B, de acordo com o texto, de quem são os direitos de quem devem ser o assunto em questão. Ó, o assunto em direito aqui, que a gente leu esse artigo, é a educação, que é um direito de todos, todo mundo tem direito à educação. E é dever de quem oferecer educação? Do Estado, ou seja, nós, professores do Estado, né? E da família. A família precisa colocar o aluninho na escola. 2. Todo regulamento contém uma ideia geral e um fundamento que gira em torno das normas a serem cumpridas. Pode até ser as normas da escola. Com base na informação apresentada no texto, qual deve ser o propósito da educação? A educação, ela precisa o quê? Ela precisa desenvolver o conhecimento no aluno e preparar esse indivíduo para exercitar a sua cidadania e ter uma boa qualidade profissional. Ponto. Como que eu vou ter um bom profissional, um bom cidadão, se ele não conhece nem os direitos básicos deles, meus amores? Opa! 3. Para que a educação aconteça, ela deve seguir alguns princípios. Vamos ver resumidamente cada um deles? Ó, ele tem que ter igualdade para frequentar a escola, permanecer nela, liberdade para construir o conhecimento, certo? Ele tem que ter liberdade para fazer um trabalho, né? Por isso nós passamos trabalhos de várias formas. Ele precisa ser gratuito. Ele tem que ter valorização dos profissionais. Lembra lá que eu falei dos professores, do plano de carreira, né? Eles vão recebendo melhor com a maioria com o passar do tempo. E principalmente, meus amores, qualidade no ensino. Eu preciso ter um ensino de qualidade. Por isso foi criada a BNCC agora, que é a Base Nacional Curricular Comum. Não importa onde seja a escola, o lugar do país que o ensino será igual. Após apresentar o propósito de educação, é dito que, para que ela atinja os objetivos estabelecidos e alcance todas as pessoas, um Plano Nacional de Educação, que se chama PNE, né, e ele é renovado de 10 em 10 anos, deve ser colocado em prática. Qual é o resultado esperado desse plano? É um Plano Nacional de Educação, né? Então, o INEP se junta e faz um plano. Ele, né, se junta
né, o PNE, para quê? Primeira coisa, acabar com o analfabetismo, dar atendimento escolar para todos, melhorar a qualidade do ensino, garantir a formação de vocês para um bom emprego e deixar vocês mais humanos para esse trabalho. B. Quem poderá contribuir para a efetivação desse plano? A sociedade também. Não é só o governo que faz. Só que quem representa esse plano é o Estado. Toda a sociedade contribui na época da formação desse PNE, né? E ele é representado pelo governo, pelo Estado. Então vamos lá? O PNE, o Plano Nacional de Educação, é uma coisa e a Constituição é outra, tá? Um plano é o quê? As metas para serem cumpridas. Para expor de que forma a educação, como todo, precisa ser organizado, o texto foi redigido em artigos, tá? Normalmente são assim. Leis são divididas em artigos. A. Plano Nacional de Educação. B. Garantias que o Estado deve oferecer. C. Organização de sistemas de ensinos. D. Princípios da educação. E. Ensino na iniciativa privada, perdão. F. Conteúdo mínimos para educação básica. Autonomia nas universidades. Objetivo na educação. Então, vamos lá? Então, aqui eu tenho H. Ficou claro, né? Vamos pegar o vermelho. Aqui eu tenho H. Artigo 206. D. Deixa eu fechar aqui e abaixar para a gente fazer tudo. Acho melhor. Artigo 205, eu tenho a letra H. Artigo 206, letra D. Artigo 207, letra G de gato. Artigo 208, letra B de bola. Artigo 209, letra E de escola. Artigo 210, letra F. Artigo 211, letra C de casa. Artigo 214, letra A. Então, eles são divididinhos assim. Queridos, a título de curiosidade, os artigos 212, então vamos aqui, que estão lá, né? Os artigos 212 e 213, eles vão tratar do investimento na educação. Lembra lá, 212 e 213, que é a questão do investimento, né? Eu pedi para vocês continuarem a leitura, tá? O investimento do governo, as verbas que vão para a educação. Em regulamento, as informações apresentadas precisam ser claras e objetivas. Então, em um texto regulamento, eu não posso florear. Eu tenho que ser clara e objetiva para não dar duplo sentido. Em caso de um processo, tá? Por exemplo, se for, não o caso da educação, mas um outro tipo de processo, um código penal, se for um regulamento, tem que ser tudo muito claro, não pode dar margem para nada. E se ficou claro nesses artigos? Sim, né? As informações presentes neles são de forma claras e corretas. Não tem como eu ter dupla interpretação. Está bem claro o que é meu direito e o que é meu dever, enquanto cidadã, certo? Bom, então aqui, como que é a estrutura dele? Títulos e subtítulos, lembra que eu mostrei lá? Centralizados e organizados com números romanos. Logo após vem o artigo, isso a gente vai usar demais na redação, incisos, e depois vem o parágrafo, que sempre é simbolizado por esse símbolo aqui, ó. Identifique os títulos e os subtítulos usados para separar cada núcleo informativo. Título 8 da Ordem Social, capítulo 3,
da educação, da cultura e do desporto. Seção 1 da educação. Porque a Constituição ela fala dos deveres de todos, inclusive até dos índios, vocês sabiam disso? Todos, dos quilombos, dos índios, de todos os cidadãos brasileiros, todos têm direito. Na sequência, observe como os outros itens foram apresentados. Bom, e sublinhe um exemplo de artigo. Vamos lá, sublinhar um exemplo de artigo. Quero um artigo. Vamos lá, voltar. Aqui é um artigo. Então, vamos sublinhar esse artigo. Esse é um artigo, tá? Pronto. Opa, vamos limpar, se ele desce junto com a gente. Então, corrigido. Desenhe um retângulo para exemplificar um parágrafo. Então, você desenha um retângulo e coloca um parágrafo dentro dele. Pode ser lá no texto mesmo. Diante desses elementos, como o regulamento costuma ser organizado? De modo geral, para o particular, ou seja, ele inicia de modo mais amplo. Como as regras elas são organizadas? Pensam comigo. Elas iniciam de um assunto amplo e depois em mais detalhes, ou ela pega um assunto particular e depois ela vai discutir a ideia central? Não, ela pega um exemplo amplo, né? Ela começou lá pelo direito da educação e foi terminar lá na educação das universidades, certo? Então, releia o regulamento, observando todas as formas verbais empregadas nele. Em que tempo e modo verbal foram empregados? Sempre no presente e no futuro. Ou seja, a lei é para agora. Oh, já dei a resposta da B. Porque o objetivo, né, das informações é não deixar dúvidas. Por isso, qualquer código que você for ler, qualquer regulamento, código penal, código civil, até o código do direito do consumidor, ele é escrito no presente, porque a lei é para agora. Então, vamos ler o regulamento. Apresenta um conjunto de regras ou orientações de uma instituição para determinar e auxiliar no funcionamento de algo. Deve apresentar uma linguagem objetiva e direta, a fim de atingir a eficácia do seu objetivo. Então, vamos marcar aqui como é que se escreve um regulamento. O que é um regulamento? Ele é um conjunto de regras ou orientações de qualquer instituição. Aí na escola temos o nosso regulamento interno, tá? Para garantir o funcionamento da escola. Eu não posso entrar a hora que eu quero, fazer o que eu quero, tá? E ele tem que ter o quê? Uma linguagem objetiva e direta. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Porque senão eu não vou ter eficácia no meu objetivo. Tudo bem? Então, leis e regulamentos é para isso. Bom, então, eu peço que, por gentileza, vocês façam essa leitura aqui, ó, maravilhosa. Completem a leitura sobre a importância da educação, tá? Que é o relatório da Unesco, que vai falar sobre a responsabilidade dos governos em oferecer educação de qualidade. O problema não é oferecer educação, é oferecer uma educação de qualidade. Tudo bem? Então, isso é uma norma das organizações das Nações Unidas. E o Brasil também é um país signatário das nações, do Pacto das Nações da Organização Unida. Então, ele precisa, sim, oferecer uma educação de qualidade. Bom, então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham começado a entender a questão da importância das leis, não só para a língua portuguesa, não apenas para a aula de redação, mas principalmente para toda a vida, que é a partir do conhecimento das leis que nós nos tornaremos cidadãos ativos, tanto dos nossos direitos e dos nossos deveres. Bom, ficamos por aqui e até a semana que vem. Beijo.
Fiquem com Deus.